A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, querido amigo que está aí nos assistindo. Estamos hoje aqui para mais um papo de Escola Bíblica Dominical. E que maravilha, hein? Chegamos à lição de número 9, trazendo uma temática desse trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da minha e da sua família. E o Senhor tem sido bondoso, generoso para conosco. Hoje aqui ao meu lado, assentada a esta bancada, nossa irmã Stephanie. Irmã Stephanie, muito obrigado, amém. Muito obrigado pela aceitação do nosso convite. Eu não vou falar muito, não, vou deixar para ela fazer a apresentação dela, que fica mais bonita. Mas, Stephanie, fica à vontade. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui, um grande desafio para nós, mas fico feliz em poder participar deste momento. Sou membro da Assembleia de Deus, do Ministério Taubaté aqui do Templo Sede. Faço parte dessa igreja maravilhosa e fico feliz em poder estar juntamente com os irmãos, estudando um pouco mais da Palavra do Senhor. Amém, tá vendo só? Nossa, essa é a nossa irmã Stephanie, professora também de EBD, está um pouquinho afastada de estar lecionando ali na classe de aula devido ao nascimento do seu bebê, da bênção a qual Deus ortogou para toda a família, e nós nos alegramos muito por isso, mas já ela vai estar de volta, ativa aí, em frente novamente a mais uma sala de aula, com certeza, para instruir os alunos acerca da mesma. Queridos, hoje comentaremos aí a lição de número 9, como eu já bem disse, né? A qual traz uma temática sobre a conspiração de Naamã contra os judeus. Mas antes de adentrar aqui essa lição, deixa eu lembrar você que está aí do outro lado da telinha para participar dos nossos sorteios, eu faço um convite para você mais uma vez. Inscreva-se em nosso canal. Primeiro comentário fixado, eu assisto o Papo de EBD. Você comentando, você já vai estar concorrendo a esta obra literária aqui, ó, Confissões de Agostinho, literatura cristã, clássico da literatura cristã. Um livro fantástico, a qual eu já tive o privilégio de estar lendo, aqui do início de Agostinho, né, suas confissões, e algo tremendo. Um pouquinho no decorrer deles, nós vamos destrinchar algo mais aqui. Tá vendo só, irmã Steph, para concorrer a esse exemplar maravilhoso aqui, ó, se inscreva no canal, primeiro comentário fixado, eu assisto o Papo de EBD. Você vai estar concorrendo a mais esse sorteio abençoado. Irmã Stephanie, tudo pronto? Tudo certo, vamos começar. Vamos lá, então. O texto áureo nos diz assim: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que forte esse versículo, hein? Se encontra no Evangelho a qual escreveu Mateus, no seu capítulo de número 10 e o versículo de número 22. E a verdade prática nos instrui acerca. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Eu vou repetir. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é um sinal que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Está em crise. Irmã Stephanie, não é uma pergunta, mas se a senhora tem algo a acrescentar aqui, pode ficar à vontade. Isso só reafirma a nossa luta de cada dia. Aonde quer que nós entremos, aonde quer que nós estejamos, nós causaremos algum impacto positivamente em relação a viver a palavra de Deus, mas negativamente em relação àqueles que estão totalmente contra a palavra do Senhor. E tá tudo certo, a gente segue firme e constante, sempre abundante. Amém! Sabendo que o nosso socorro ele vem do céu, não é isso? É isso. Meus queridos irmãos, você que está do outro lado da telinha aí, se porventura você ouvir algum ruído aí de algum instrumento, seja das cordas do violino ou outros, assim, fique tranquilo, porque nós estamos aqui na nossa igreja, o Templo Sede hoje, fazendo a gravação dessa videoaula, e hoje nós temos os nossos departamentos que estão ensaiando tudo em prol da obra do Senhor, sempre melhorando, né? Então, se você ouvir algum ruidinho de fundo aí, não fique assustado não, amém? Estamos aqui na nossa igreja, Templo Sede, e os departamentos se encontram aí ensaiando tudo para a obra do Senhor, sempre melhorando. E outro sim, se você nos ouvir repetir aí a palavrinha conspiração, fique tranquilo, porque ela é a palavra-chave de toda a nossa temática aqui. E o nosso objetivo aqui hoje, ou melhor dizendo, o objetivo da irmã Stephanie, porque ela que vai destrinchar essa lição para nós aqui, é o seguinte:
explicar o plano odioso de Amã contra o povo, falar um pouquinho sobre a tristeza de Mardoqueu e dos judeus e também de Esther. E para finalizar, o terceiro tópico, que é muito importante, é apontar o perigo e a crueldade do antissetismo moderno. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Agora eu já passo aqui para a nossa irmã Stephanie, para ela ficar bem à vontade, fazer a sua introdução. Então vamos lá, meus irmãos. Como o irmão Eduardo já falou, a palavra conspiração é a palavra-chave dessa lição. E a gente precisa começar falando a respeito dela. O que quer dizer conspiração? Correto. É um ato de quem busca prejudicar alguém com a ajuda de outrem. Isso segundo o dicionário de Oxford. Ou seja, muito cuidado, meu querido, em relação a você estar conspirando com outra pessoa, ou vigie bastante em oração também, para que você não seja vítima de uma conspiração onde quer que você esteja. A nossa lição vai nos ensinar pontos extremamente importantes a respeito do plano do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas e do inimigo de Israel, que nós, como cristãos, vamos entender bastante sobre qual é o nosso posicionamento dentro dessa questão. Então vamos lá. No primeiro tópico, nós temos o plano odioso de Amã. Isso. E para falar sobre o plano odioso de Amã, eu acho interessante nós entendermos quem é Amã, da onde ele veio e o que aconteceu. Correto. Porque nós temos que entender que a história de Amã não é simplesmente quando ele aparece ali na Bíblia. A Bíblia nos traz o nome dele, mas existiu um caminho todo antes disso, antes dessa menção, para que nós possamos entender o que está acontecendo nesse momento. Muita gente acha que Amã tinha uma rixa particular com Mardoqueu. Porém, a história bíblica, tanto a Bíblia vai nos mostrar, como os estudos e pesquisas vão dizer, que é uma questão de confronto entre povos que é desde os primórdios, desde que Deus escolheu Abraão para ser uma nação. Então vamos lá. Amã, a Bíblia nos diz que ele era filho de Amedata, Agagita. O que quer dizer Agagita? É o povo, um povo. Quando a gente vê os estudos bíblicos e tudo mais, nós podemos entender que Agagita pode ser um termo usado ou para pessoas de linhagem real, dos amalequitas, ou para alguém diretamente com parentesco direto com o rei Agag, que foi um dos reis dos amalequitas. Mas quem são os amalequitas? É importante entender. Os amalequitas são os filhos de Amaleque. E Amaleque quem é? É o neto de Esaú. E aí a gente começa, foi daí que partiu todo o problema, toda a problemática na história de Esaú e Jacó, aonde dois irmãos, num grande problema, numa grande luta, entram em guerra, entram em desavenças por causa da primogenitura, que Jacó roubou dele, mas nós sabemos que na verdade fazia parte do plano do Senhor, e enfim. Nessa problemática toda, Esaú e Jacó voltam a se reconciliar, ficam amigos novamente, porém, o perdão não deu sequência com as gerações. Nós vemos aí que Amaleque, o neto de Esaú, guarda esse ressentimento. Porque quando Deus liberta o povo do Egito, acho que está dando para acompanhar, né? Correto. Quando Deus liberta os filhos de Jacó do Egito, depois dos anos de escravidão, o primeiro que vem guerrear contra eles, sem motivo nenhum, o povo israelita não chegou até o território deles. Ele veio de muito longe, Amaleque veio de longe para guerrear com Israel. E então Deus vê isso com olhos de justiça e fala: eu vou apagar o nome de Amaleque da história, porque quando o povo estava cansado, ele veio pela retaguarda para atacá-los. E é justamente naquela história, irmãos, em que nós vemos Moisés de mãos levantadas,
em que temos dois varões segurando ali seus braços para vencer a luta. Uma luta muito difícil. E olha só, quando nós vemos Amaleque entrando nisso e Deus falando, vou riscar o seu nome, nós temos que entender que nisso, muitos estudiosos citam o espírito de Amaleque, que não morre com ele. O espírito de Amaleque, o que é? É o espírito de inveja. A inveja leva à conspiração. E a inveja, meu irmão, é uma coisa que nós temos que ter um cuidado muito grande. Porque muitas vezes eu já ouvi, e assim, acredito que seja algo muito comum, que todos possamos ter ouvido de alguém alguma vez na vida, mesmo que numa brincadeira. Ai, que inveja santa de você, meu irmão. Misericórdia, vamos tomar cuidado. Porque a inveja não tem nada de santa. O espírito de Amaleque, nessa inveja de não aceitar que a primogenitura foi dada a Jacó e não a Esaú, fez com que toda uma geração e outras gerações fossem sendo tomadas por um espírito de inveja que coloca Israel em guerra constantemente e tira a paz desse povo, tira vidas do povo. E os amalequitas, eles eram totalmente odiosos a Deus, porque eles não poupavam crianças, eles eram homens sanguinários, assassinos sem coração. Então, foi daí que começou a história de Amã. Nós vemos Amaleque em guerra com os seus parentes, porque é Esaú e Jacó junto, guerreando contra irmãos, e aí mais à frente, não bastando o povo amalequita aqui, lá na frente, quando Saul é feito rei, olha como a Bíblia tem toda uma história, uma cronologia. Lá na frente, Saul se torna rei e Deus fala, vai e destrói Amaleque, porque me lembrei do que ele fez com os meus filhos no Egito, no caminho do deserto, quando saíram do Egito. Só que aí, olha só, irmão Eduardo, a desobediência de um gera todo um problema futuro. Correto. Muito cuidado, meu irmão, com a desobediência do que Deus está dizendo para você hoje. Se o Senhor te diz, faça, e Ele te dá as diretrizes, não mude uma vírgula. Seja fiel nisso aí, porque todas as próximas gerações vão depender da sua decisão de obediência. Quando Saul escolhe não destruir todo o povo amalequita na guerra, ele deixa Agag vivo, o rei Agag vivo, e historiadores dizem que a rainha também estava viva e estava grávida. E ela conseguiu fugir. Porém, Agag estava com Saul. E Samuel vem, não está escrito na Bíblia, isso faz parte da história, essa parte da rainha. Os historiadores que contam. Porque Saul mata quem ele acha que tem que matar e fala para o povo, fica com os despojos, né? O que tem aí vocês podem tomar para vocês. E Deus falou que não era para fazer nada disso. Nada disso. A desobediência dele fez com que um povo não fosse cessado. E nesse momento, Samuel vai e cumpre a palavra de Deus e fala que Deus já rejeitou a Saul pela desobediência. Só que Deus já tem um plano. Mesmo quando existem erros na história, o pecado tenta desvencilhar as coisas, Deus tem sempre o plano para corrigir. E ele que vem com Davi. E na história de Davi guerreia contra quem? Os amalequitas. E quando ele guerreia contra os amalequitas, Deus fala, Davi, eu vou riscar o nome deles. É promessa, só que Davi é fiel, Davi obedece. E dá tudo certo. Ele vence a batalha, traz todos os povos juntos. Só que a gente tem ainda a história de Esther. Esse povo conseguiu estar ainda com seus descendentes e Amã é um deles. Amã só precisava de uma oportunidade, que é um dos subtópicos aí, meus irmãos, do plano odioso. Ele tem intrigas e patologias de poder e a extensão do plano dele. Ele só precisava de uma oportunidade que ele esperava. E ele tem essa oportunidade quando Mardoqueu se recusa a se ajoelhar e diz que
a única justificativa que aparece na Bíblia é porque eu sou judeu. Sou judeu e não vou me ajoelhar, não vou me prostrar. E nisso ele vê, agora eu vou destruir o povo. E é o primeiro homem na Bíblia que tem autoridade e poder e que entende que ele pode destruir toda a nação e tenta esse plano para a destruição. Mas graças a Deus, o nosso Deus é fiel e nunca permite que esses levantes, essas setas malignas tenham força e continuem, né? Mais adiante, a gente pode dar sequência que por causa dessa desobediência, que temos Amã planejando algo extremamente perigoso, nós vemos aí a fraqueza do rei Assuero. Que se fosse um rei com coração sábio, com mente forte, teria avaliado qual a intenção de Amã. Porque era um homem de confiança. E aqui, no anexo que a gente tem para estudo aí, o cuidado que temos que ter com a confiança. Correto. A Bíblia fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Cuidado em quem você confia. Você pode confiar e ter amigos. Você pode ter quem você entrega suas dificuldades e fala, me ajuda em oração. Mas nunca confie cegamente no ser humano, porque o ser humano está sujeito a falhas. E o caso do rei, nessa confiança toda, passou o poder e a autoridade a Amã para que pudesse destruir o povo que o rei nem sabia quem era. Sabia nem estava acontecendo. Ele simplesmente nem se importou de averiguar a situação. Ele deu poder e mal sabia que estava dando chance a alguém de tirar a vida da sua própria esposa. Então, muito cuidado. A nossa confiança tem que estar posta no Senhor Jesus Cristo. Amém? Próximo tópico que nós temos é a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Meus irmãos, quem, numa situação de muita dor e luta, não passa pela sensação de desespero e de achar que nada vai dar certo? Inclusive eu mesma, nas minhas lutas e guerras, pelo que venho passando, em algumas situações cheguei a pensar, agora não tem mais jeito. Mas é aí que entra o Espírito Santo, que vem nos ensinando, nos consolando, para dizer, tenha fé, eu estou com você. Se o povo, Mardoqueu e os judeus e Esther não tivessem entendido o tamanho do problema, porque estava muito confortável, irmão Eduardo. Isso. Estava muito fácil. A lição vem falar sobre isso, né? Nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. Se as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas ações estão satisfazendo o mundo, é porque nós estamos sendo infiel ao nosso Deus. Porque a partir do momento que nós verdadeiramente nos posicionamos nessa sociedade, alguma retaliação lá de vir. Exatamente. E estava confortável demais para o povo que não queria voltar para Jerusalém. Eles estavam vivendo as suas vidas. O governo persa não tinha grandes problemas com os judeus. Eles não incitavam contra eles. Ninguém estava em guerra ali dentro. Estava confortável. Levavam uma vida tranquilamente. Paz, em segurança. Tinham suas casas. Tinham seu conforto. Viviam a sua vida tranquilamente. E aí, quando vem Amã com esse plano, com esse decreto de matar todos os judeus, inclusive os que já estavam em Jerusalém, e os que estavam em Jerusalém já tinham seus problemas, porque eles estavam tentando reconstruir o templo, tentando reconstruir a cidade, e os povos ali ao seu redor tentando contra eles, não deixando que o muro se reconstruísse. E eles já viviam em constante oração, porque eles já estavam passando pelas suas dificuldades. E aí o povo que está lá na Pérsia, em Suzã, está tranquilo. Até que vê o desespero bater a porta. Até que vê o decreto, né? Quando descobre o decreto e entende o decreto, a primeira atitude de Mardoqueu, rasgar suas vestes, gritar, sair pela cidade desesperado. Mas se lembraram do nosso Deus. Apesar de não existir a palavra Deus dentro do livro de Esther, está explicitamente
Claro que eles estão buscando ao Senhor, jejuando e clamando pela vida, pela libertação. E uma frase que eu gosto muito do livro de Esther, acredito que em alguma das lições já foi dita, quem sabe para este tempo o Senhor não te chamou? Quem sabe não é para um tempo como este que o Senhor te escolheu? Então, meu irmão, quando a sua vida, você estiver passando por uma situação muito delicada e parecer que não tem solução, lembre-se, quem sabe Deus não te trouxe exatamente para este tempo para fazer a diferença, para viver um testemunho verdadeiro. Eu sigo crendo isso e eu quero crer em nome de Jesus que você vai enxergar as situações de uma forma diferente, lembrando-se que, quem sabe, para este tempo o Senhor não me chamou. Então, o povo se lembra da necessidade do clamor e da oração e busca a Deus. A lição nos convida a observarmos nossa própria vida e tomarmos cuidado para não nos esquecermos de Deus no momento de paz e continuar em constante oração, não somente nos momentos de guerra. Uma ferramenta tão clássica, né, irmã Stephanie? O clamor e a oração. Ou seja, quando as adversidades elas batem a nossa porta, ou muitas vezes nos pegam completamente de surpresa, porque nunca ela bate a porta, a adversidade, né? Ela chega e ela entra. Exatamente. E é uma ferramenta clássica que nós temos, que é o clamor, a oração, o jejum, é aquele momento de nos voltarmos até aquele particular com o Senhor. Né? Exatamente. E como Jesus mesmo falou com os discípulos, vocês não podem velar comigo por uma noite, por algumas horas. Meu irmão, a oração precisa ser parte da nossa vida. Nós precisamos do joelho no chão. Não é simplesmente as orações, mas eu não tenho tempo de me ajoelhar. Nós é quem fazemos o nosso tempo. Nós tomamos partido nisso. As orações diárias durante o dia são eficazes e realmente têm seu peso. Como Daniel, vivia em constante oração, mas Daniel, sendo príncipe, sendo um líder, será que ele tinha tempo de sobra? Mas ele parava 3 vezes ao dia. Ele fazia o momento, né? Ele fazia o tempo acontecer. Ele conseguia 3 vezes ao dia estar lá com o Senhor, no seu quarto. Então nós precisamos ter essa consciência de que quem faz esse tempo com Deus somos nós. E o nosso quarto de oração precisa estar... precisa ter a essência da presença de Deus ali. Quem passar por ele fala, aqui tem algo diferente. Porque eu estou ali com Deus o tempo todo. Então, vamos seguir firmes e constantes em oração. Recordei agora, na sua fala, quarto de oração do filme Quarto de Guerra. Quarto de Guerra, exatamente. Recordei dele agora. Que era um particular que aquela mulher, ela colocou para ela. Exatamente. Era aquele pouco tempo que ela estava ali, e muitas vezes nós ficamos tão preocupados, né? Com o tempo. Exato. E era pouco tempo que ela tinha para estar ali, mas ela estava naquele momento ali. E aquele pouco momento que ela estava ali, verdadeiramente ela se colocava na presença do Senhor. É o estar inteiro, entregue inteiramente. Quando Deus fala com Abraão, irmão Eduardo, ser perfeito na minha presença, o perfeito que o hebraico quer dizer é ser inteiro. Nós não temos como ser perfeitos. Aos olhos de Deus, nós sempre vamos ter algo que precisamos corrigir, porque nós estamos caminhando em santificação, até que cheguemos ao céu. Mas nós podemos estar inteiros, entregues inteiros. E esse é o diferencial. Esse foi o diferencial aqui quando a rainha se pôs para clamar pelo povo. E o plano de Amã só parou de dar certo por causa desse momento em que o povo se colocou inteiro na presença do Senhor. Então, deixa eu roubar um minutinho seu. Querido irmão, querida irmã que está do outro lado da telinha nos assistindo aí, o nosso tempo aqui é curto, ele é escasso. Porém, tudo que nós já comentamos aqui, e que ainda iremos comentar, vamos dar algumas pinceladas. Mas todo o material em anexo, a qual a irmã Stephanie preparou com muito amor, carinho, dedicação e investiu do seu tempo para trazer um material muito rico para você. Eu queria ter aqui 2 horas de vídeo para a irmã Stephanie conseguir explanar todo esse conteúdo aqui, porque é um conteúdo muito rico. Você viu como ela iniciou até ela chegar em Amã? Da onde que ela veio trazer toda a sua linhagem? Porque ele não apareceu do nada, não foi alguma coisa que aconteceu, não. Teve uma
teve uma introdução, teve algo que acontecer até que chegasse a ele. E tudo isso ela falou aqui em poucas palavras para nós otimizarmos nosso tempo. Mas todo esse material que ela preparou com muito zelo, ele vai para você em material em anexo. Então eu peço a você sua gentileza, examine esse material, esse conteúdo e leve para a sua classe, para os seus alunos, um material de qualidade, um material produzido, elaborado na presença do Senhor, ou seja, aos pés do Senhor, né, irmã Stephanie? Amém. Pode ficar à vontade. A gente tem buscado que o Espírito Santo nos direcione realmente a ensinar aquilo que nós precisamos aprender neste tempo. E para finalizar, irmão Eduardo, lá no tópico 3, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno, que é o que a lição está como foco realmente de chamar a nossa atenção. Porque é interessante conhecer a história. Isso. Mas é muito interessante também que nós coloquemos em prática nos dias de hoje. O que a Amã está nos ensinando? O que essa história dos judeus vivendo em guerra pode nos ensinar? Aí, quando nós falamos do antissemitismo moderno, o cuidado que nós temos que ter é que hoje em dia as ideologias mundanas estão tão fortes que muitas vezes estão conseguindo brechas dentro da igreja. E eu e você somos a igreja. Não digo da instituição, mas digo do corpo de Cristo. Isso. Nós, como corpo de Cristo, precisamos estar blindados, com todas as brechas bloqueadas e fechadas, para que o inimigo das nossas almas. De que maneira, irmã Esther, nós vamos conseguir nos blindarmos? Oração e jejum. Nós precisamos vigiar e orar, sempre jejuando, para que a nossa carne morra, porque se a gente parar para olhar para o mundo, nossa carne se fortalece. Mas se o nosso espírito estiver ali ligado com Deus em oração, nós estamos blindados, para que não sejamos contaminados. Orando, jejuando, fazendo a leitura da palavra do Senhor. Que aí é fundamental, porque muitas vezes, eu vou só jejuar. Mas aí não tem como, né? Você vai estar orando, jejuando e colocando em prática a leitura da palavra. Porque só através da palavra nós podemos acrescentar a nossa fé. E nós vemos assim essas ideologias entrando na igreja, e muitas vezes o feminismo, o machismo, coisas que parecem assim, nossa, já está tão banal falar sobre isso, mas o antissemitismo, que parecia algo tão absurdo para todo mundo, que ninguém é a favor disso hoje, 2024. Quantos países, até mesmo a ONU, está reconsiderando algumas questões? O Holocausto, para alguns, já não é algo absurdo. Muito cuidado, meu irmão, com o que você assiste na TV, nos jornais. Peça discernimento do Espírito. É para isso que servem os dons. Muitas pessoas pararam de buscar os dons e às vezes também só focam no batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento, mas nós precisamos dos demais dons. Buscar os dons do Senhor nos protege, nos faz ser fortes na presença do Senhor, porque senão o inimigo vem com força de intelecto para roubar os nossos filhos, nossos jovens, nossas famílias. Irmã Stephanie, falando referente aos dons, a senhora já trouxe aí o batismo com o Espírito Santo, todo mundo falando em línguas estranhas, quais outros dons também nós poderíamos trazer aqui à tona a memória para esse nosso amigo que está aí passando, navegando pelas redes sociais e não tem a intimidade com a leitura da Bíblia, ele não tem esse conhecimento, mas a sua fala chamou a atenção dele. A gente pode falar do dom da profecia, que Deus inclusive fala na palavra, que nós precisamos buscar, porque é o que edifica a igreja, é o que faz a igreja crescer, o dom da profecia, o dom de línguas, que às vezes tem alguém visitando que não é da nossa terra, é um estrangeiro que está aqui e não entende ainda bem, e alguém com dom de línguas vai profetizar, vai falar o que o Senhor está falando com ele. Correto. Nós precisamos buscar o discernimento do Espírito, que também é um dom, que ele vai nos direcionar se aquilo que está sendo dito é verdade, se aquela pessoa está agindo com sinceridade. Isso é uma coisa que os líderes precisam muito.
Porque nós, né, dentro da lição, estamos vendo um líder que não tinha esse discernimento e fez com que quase um povo inteiro fosse extinguido da face da terra. Perecesse, né? Então, assim, acho que alguns dos dons importantes são esses. Tem outros, muitos outros que a gente pode citar, mas para encurtar. Procure ler sobre os dons, irmão, porque você pode ser edificado e fortalecido através disso. Então, voltando aqui para esse tópico, se nós não estivermos blindados, nós vamos cair nas falácias que dizem que Israel está errado. E a Bíblia fala para nós, eu não estou citando os versículos para ser um pouco mais sucinta, mas está tudo nos materiais e na lição também, irmãos. Então, leiam e estudem com muita atenção, porque lá nós temos muito conteúdo bom. E a Bíblia fala, orem pela paz de Israel. Nós, cristãos, o nosso dever é orar pela paz de Israel. Não cabe a nós saber se Israel está errado ou não, julgar. Não faz parte do ser humano esse dever. Deus não nos deu essa tarefa. Mas Deus tratará com eles até que eles aceitem a Cristo como Messias. Porém, nosso papel, e de jeito nenhum é falar, mas Israel atacou, quando a Hamas atacou não sei o que. Meu irmão, foque no que a Bíblia diz. Ore pela paz de Israel. Ore pela paz de Israel. Se aquele povo for abençoado pelas suas orações, o Senhor mesmo estará olhando para a sua oração e entendendo o seu coração de obediência à palavra. Então, no que diz respeito ao antissemitismo, não pense que antissemita é somente quem assassina, quem mata. Antissemita é aquele que apoia, é aquele que dá ouvidos e concorda com falas, com acusações contra o povo escolhido por Deus, a nação de Israel. E só para concluir, a lição vai questionar, será que um cristão tem como ser antissemita? Porque nós já vimos algumas postagens. Hoje em dia as redes sociais estão aí para mostrar de tudo, né? E postagens dizendo, sou cristã e estou contra Israel e o que Israel está fazendo. Muito cuidado, porque isso pode estar te tirando do seu cantinho no céu, do seu lugar pronto para estar com Deus. O Senhor escolheu esse povo por um motivo. É um povo diferente e que causa o espírito de Amaleque em todas as outras nações. Nós temos ali várias nações guerrando contra. E o nosso país, queira Deus, que nunca se levante. Apesar de nós vermos algumas coisas acontecendo dentro do nosso país em relação a Israel. Mas que Deus nos guarde de ser um país e uma nação que ataca a nação escolhida por Deus. Porque ninguém prevalecerá contra Israel. Nunca serão extinguidos, porque é a promessa do Senhor. Então, nosso dever como cristãos é buscar e orar pela paz de Israel. Para finalizar, eu vou deixar algumas referências. Amém. Nós temos artigos importantíssimos para quem gosta de estudar a respeito disso no site do ICEGE, que é o Instituto Internacional Cristão de Jerusalém. Esse ICEGE é muito importante, traz muitas coisas de notícias verdadeiras que afastam o pensamento do que as mídias podem trazer de errado. Então, vale a pena estudar, quer entender um pouco mais do que está acontecendo nas atualidades contra Israel? Lá nós encontramos muito conteúdo que acrescenta tanto a nossa fé, como acrescenta o nosso conhecimento das atualidades. Além disso, nós temos também alguns artigos que são publicados em outros sites, por exemplo, o artigo da Silvia Mazzoni, que fala Hamas Amaleque, o ódio fundamental. Ela ligou Hamas a Amaleque. A história vem toda aí, nós vemos tanto o ICEGE como essa autora falar sobre o espírito de Amaleque.
Então é muito importante a gente pesquisar, é interessante que nós não peguemos a lição somente no dia da aula. Isso! A lição está aí para a gente estudar, meus irmãos, vamos estudar com muito afinco, porque isso fortalece, como o nosso pastor Luiz diz, a escola do crente é a escola bíblica dominical e ninguém se forma nela. É até a nossa ida para o céu, estaremos lá aprendendo. Amém. Tá vendo só, queridos? Você viu o que a irmã Stephanie acabou de falar? Você, querido professor, querido coordenador de EBD, você superintendente, você que faz parte do corpo docente da sua congregação, não perca tempo com as mazelas desse mundo. Ela esteve falando aqui das redes sociais, né? Temos aí tanta facilidade para perder o nosso tempo com coisas seculares. Mas eu queria te convidar a você a se inscrever no nosso canal, a você curtir o nosso trabalho aí. Com isso você vai estar fazendo o quê? Expandindo a palavra, levando adiante a palavra poderosa, a palavra que liberta, cura, que salva, que transforma e ainda por bondade do Senhor vai nos levar para os altos céus. Mas antes de nós encerrarmos aqui, deixa eu só fazer um comentário aqui que eu achei muito lindo aqui. O escritor aqui, o Agostinho, que este livro, né, esse exemplar está aqui em minha mão, ele foi escrito em meados do século IV, é as Confissões de um dos livros mais importantes da história, uma das principais obras de Agostinho de Hipona, que inaugurou o gênero autobiográfico com este título. Neste livro que intercala orações, olha que interessante, esse livro aqui ele vai intercalar orações, reflexões profundas e diálogos com Deus. O autor descreve seus pensamentos, seu processo de conversão, suas angústias e suas experiências de vida. Então tem muita coisa aqui e ele pode ser seu. Para você concorrer a esse exemplar, como eu já bem disse, se inscreva em nosso canal, compartilhe aí o primeiro comentário fixado, né? Eu assisto o Papo de EBD e você já vai estar concorrendo. Irmã Stephanie, muito obrigado pela sua presença aqui. Leva o nosso abraço para o esposo irmão Iago, para o bebezinho, em nome de Jesus. Como eu já bem disse desde o começo, minha irmã Stephanie, uma das nossas professoras, membros aqui do nosso Templo Sede, né? Estivemos aí na lição de número 8 com a nossa irmã Joyce, que é líder do departamento da mocidade da nossa igreja, esteve participando conosco. Agora na lição de número 9, nossa irmã Stephanie, e a lição de número 10 vai estar a nossa amiga, irmã, também aqui do Templo Sede, nossa professora irmã Alexandra. E vai ser bênção para a minha vida e para a sua vida, para a nossa edificação. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua companhia e te aguardo a semana que vem, falando e comentando da lição de número 10. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.